Muito obrigada e recebam nossos votos de um bom trabalho. Esperamos que possam curtir todas as sessões e painéis que ocorrerão nestes 3 dias do LAC IGF 13. Meu nome é Cláudia e serei seu mestre de cerimônias neste LAC IGF 13. Damos por inaugurado o evento LAC IGF 13. Antes de iniciar, gostaríamos de explicar brevemente a dinâmica do evento. Em cada sessão, os membros do painel terão um tempo de exposição que será controlado pelo moderador de cada sessão. Quando concluir, teremos um espaço para perguntas e respostas. Portanto, encorajamos a todos os participantes para que escrevam suas perguntas no painel de perguntas e respostas, pois serão respondidas no momento oportuno. O secretário de cada sessão vai ler ao membro do painel ou expositor a pergunta na língua na qual tenha sido formulada para a sua resposta. Damos início, então, à primeira sessão do dia sobre inclusão digital, modelos para uma internet inclusiva. A sessão tem como objetivo identificar os principais avanços e brechas no desenvolvimento e implementação de modelos digitais para a inclusão digital. Partindo do acordo generalizado que existe quanto à inclusão digital, pelo fato da inclusão digital ser atualmente uma pré-condição para o desenvolvimento econômico, social e humano, bem como para o fortalecimento do exercício de direitos humanos, esta sessão se propõe rever os diferentes modelos voltados a conectar aqueles que não estão conectados e a enfrentar desafios relativos à qualidade e aos custos do acesso daqueles que já estão conectados. A sessão terá 2 segmentos. O primeiro é uma revisão conceitual, partindo da perspectiva dos diversos atores do que se conseguiu avançar no último ano em matéria de implementação tecnológica, mudanças regulatórias e âmbitos de políticas públicas favoráveis, além do desenvolvimento de capacidades para o aproveitamento da inclusão digital, e também as brechas principais nessas áreas. O segundo segmento apontará a apresentar exemplos e soluções concretas orientadas a atender aos principais brechas nas 3 áreas cobertas no primeiro segmento da sessão. A sessão almeja fechar com pautas ou diretrizes sobre o papel e os compromissos de diversos atores para avançar na implementação de soluções. Lembramos a todos que podem compartilhar suas impressões do evento no Twitter usando o hashtag LACIGF13. Convidamos a Valéria Bittencourt, que será a moderadora desta sessão. Com a palavra, Valéria. Olá, bom dia a todos, todas. Bem-vindos, bem-vindas à primeira sessão da reunião geral da governança da internet. O título é Modelos para uma Internet Inclusiva, Inclusão Digital. Bom, eu falarei sobre o progresso das comunicações, eu sou membro do comitê de programa do LAC-IGF. Felizmente, ficou para trás a abordagem que falava sobre a inclusão digital a partir dos números, em relação àqueles que estão conectados e àqueles que não estão conectados. Os diversos atores concordam que o problema da inclusão digital não passa apenas pela infraestrutura da conectividade, mas depende de uma multiplicidade de aspectos, incluindo os atores regulatórios, os aspectos técnicos, tecnológicos, econômicos, sociais, que habilitem as possibilidades, possibilitem que as pessoas, independentemente de sua condição e educação, possam determinar a forma em que se conectem às tecnologias e os espaços digitais, para que seja significativa e relevante para suas vidas. A emergência sanitária global que atravessamos tornou mais palpável a necessidade de avançar efetivamente na inclusão digital e revelou a
a crueza dessa crueldade dupla, o fato de estar afastado da inclusão, e que acontecia, perdão, no mundo analógico, e por causa da situação que estamos atravessando, passou para o entorno ambiente virtual. Nesse sentido, as desigualdades que se arrastavam no contexto anterior à pandemia, no acesso às tecnologias e nos espaços digitais e as suas oportunidades, se aprofundaram na situação atual. E isso exige uma crítica sobre o que se avançou no último ano especificamente, que tipo de esforços são necessários para enfrentar os desafios e as brechas que persistem, tanto para conectar aqueles que não estão conectados, mas também para que as milhões de pessoas que estão previamente conectadas possam participar no ambiente digital de forma cabal. Esta sessão, a Cláudia já comentou, tem 2 segmentos. No primeiro, temos um painel de luxo, vamos tentar oferecer um panorama geral para dizer sobre o ponto em que estamos neste momento. Vamos rever os avanços mais recentes em termos de implementação tecnológica, as mudanças regulatórias mais significativas, respostas de políticas públicas que foram implementadas e também que iniciativas e estratégias foram adotadas em termos de desenvolvimento de capacidades para aproveitamento da inclusão digital. Portanto, a pergunta que eu quero deixar aqui para o painel é: que avanços importantes foram conseguidos nos últimos 12 meses nessas áreas e que desafios persistem? A comunidade tem um papel muito importante no ecossistema da inclusão digital e destinou diversos esforços para fortalecer as respostas nos níveis técnico e tecnológico. Por isso, eu quero convidar Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC, para compartilhar a visão. Laura, eu passo a palavra a você. Muito obrigada, Valéria. Sejam bem-vindos todos. Obrigada por estarem aqui participando. E obrigada também pelo convite para participar deste painel. A questão da inclusão digital, que eu acho que leva a muita reflexão, e sobretudo nestes últimos tempos, como já foi dito na abertura, é uma questão que deve ser abordada a partir de diferentes ângulos. Tem um só elemento a considerar. O que vimos nos últimos 12 meses, ou nos últimos anos, inclusive, é que muitos dos esforços focaram na questão do acesso. O desafio de como conectar essa população tem acesso à internet, que se tornou um dos desafios mais cruciais que todos os atores do ecossistema tivemos que enfrentar a partir das nossas diversas especialidades. No entanto, eu gostaria de ressaltar agora que a questão do acesso, na verdade, tem outros desafios de fundo, que tem a ver com a qualidade da internet, dessa possibilidade de acesso, que é a internet que, de fato, atende ou poderá atender essa possibilidade de uma inclusão maior. E, logicamente, o estreitamento da brecha digital, que tem a ver com uma questão cultural, geográfica, etc., social. Então, é importante porque não é qualquer internet que nos trouxe até aqui, que nos permite interagir hoje e que nos permitiu, durante a pandemia, ir em frente, continuar tendo aulas, continuar trabalhando remotamente, festejar, comemorar um aniversário ou realizar qualquer procedimento Quando falamos dessa internet, falamos de uma internet aberta, estável, segura e resiliente. Eu gostaria de especificar alguns dos projetos de implementação tecnológica que levamos adiante, que regionalmente, com um impacto muito positivo em termos de qualidade da internet, principalmente aqueles que se dirigem a uma apropriação forte das comunidades locais e que têm um impacto real no funcionamento da internet em geral. Aí eu gostaria de comentar, vocês já conhecem os nossos esforços para a implementação do IPv6,
talvez seja uma das coisas mais conhecidas Formación, de comunicación. tudo que nós fizemos nos últimos tempos, em termos de comunicação, capacitação, etc., todas as atividades impulsionadas pelo LACNIC e seus atores. Talvez alguns esforços sejam menos comentados, por exemplo, apoio e troca de tráfego, que são atores muito importantes para a estabilidade e a resiliência da internet, que, como já foi dito, fomentam a consolidação dos sistemas locais e permitem a troca de experiências, diálogo entre fornecedores, e é um apoio que, por meio de uma colaboração que temos com LACX e Internet Society, podemos sustentar nos últimos tempos e podemos aprofundar também em termos de capacitação e apoio, em conhecimento e compra de equipamentos necessários para apoiar essa implementação. Outro ponto importante sobre o qual continuamos trabalhando é o aumento da estabilidade e da resiliência em sistemas de nomes de domínio, ou DNS, aqui através da instalação de cópias de route services em diferentes países da região. Há muitos anos temos um programa chamado Raízes, através do qual instalamos mais de 30 cópias de servidores, raiz. E é muito importante também porque o DNS é um dos pilares do funcionamento da internet, portanto, a sua estabilidade é fundamental, e foi o que aconteceu também durante esses últimos meses, que tivemos tantos problemas de acesso. Também gostaria de falar sobre uma questão de segurança, ou seja, quero falar sobre a segurança de roteamento. Os esforços dirigidos a melhorar a segurança de roteamento, não só regional, mas também global. E, para isso, trabalhamos para desenvolver sistemas para que os operadores pudessem usar RPKI, Internet Routing, Registry, e nos últimos meses, ou mais ou menos um ano, nós lançamos um novo validador de rotas, através de um projeto de colaboração com o NIC México, que dá essa possibilidade de ter mais ferramentas e ter essas ferramentas mais desenvolvidas para essa validação da segurança de rotas e também a capacitação em BGP e RPKI e boas práticas. Foi uma das questões, um dos tópicos mais abordados nos últimos tempos. Também gostaria de falar sobre o desenvolvimento de capacidades, como eu mencionei, no princípio, a questão da apropriação, fortalecimento das capacidades em toda a região e localmente também é fundamental, porque é o que permite crescimento contínuo, real, de todas essas coisas que são tão importantes. Neste ponto, gostaria de comentar o avanço da capacitação online, o avanço deste formato de capacitação que nos permite chegar a mais pessoas, e vimos um aumento enorme no nosso campus LACNIC. Hoje temos 19.000 pessoas registradas na plataforma e mais de 10.000 pessoas que concluíram, que estão capacitadas e que estão capacitadas, então, para ajudar a construir as bases de uma maior inclusão digital. Então, essas seriam as questões, sobretudo relacionadas a desenvolvimento de implementação tecnológica. Gostaria de comentar aqui e mencionar para que todos tivessem uma noção mais genérica do que nós estamos fazendo. Muito obrigada, Laura, pelos seus comentários e por se ajustar ao tempo destinado para a ação. Logicamente, todos esses esforços para garantir a segurança da rede são necessários e a estabilidade da rede. Bom, as organizações e os atores da sociedade civil advogaram pela adoção de regulamentações e políticas favoráveis para a inclusão já há muito tempo e trabalham nos diversos níveis, incluindo níveis comunitários, territórios, etc., para habilitar condições para a inclusão digital.
A seguir, vamos ter a intervenção de Adriana Labardini, advogada em questões de laboratório, políticas públicas e comunicação, conselheira da Rizomática e formada pelo Instituto Nacional de Telecomunicações do México. Adriana, passo a palavra para que você nos conte os esforços da sua organização para justamente apontados para a inclusão digital. Boa tarde, bom dia, muito obrigada. Agradeço pelo convite para estar aqui no LAC IGF, para poder vir aqui participar deste importante evento na sua 13ª edição. Como bem foi assinalado pela Laura, são muitos os fatores que influem, que convergem para uma internet livre, exequível, de qualidade, acessível e neutra. Não só é o acesso, mas infelizmente começa pelo acesso, tudo começa pelo acesso, e temos a América Latina, então na América Latina temos avanços, mas também temos desafios. A região latino-americana e do Caribe é uma região com cerca de 655 milhões de habitantes, 20% dos quais em localidades rurais, em áreas remotas. Estamos falando de quase 130 milhões de pessoas que têm direito de acesso aos serviços de educação e saúde, ao trabalho e todos os outros objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Houve implementações, expansão de infraestruturas, foi sendo criado na região um novo ambiente de múltiplos atores, com muitos modelos de infraestrutura, de conectividade e com novas vozes. Isso é muito importante que seja promovido. No entanto, temos desafios porque só 45% dessa população da região tem acesso hoje à teleeducação, à saúde, à inclusão financeira, por meio das redes. Só apenas 40% dos lares têm acesso à banda larga fixa e cerca de 50% das pessoas na América Latina têm acesso à banda larga móvel. De fato, é uma questão de acessibilidade. Todas las zonas rurales, retos de infraestrutura de cobertura regional. A inovação tecnológica, tanto terrestre como satelital, nos abriu portas para criar uma expansão de redes de primeira milha, perdão. Eu gosto de falar sobre última milha, porque queremos que no centro dessas políticas estejam as pessoas. As tecnologias são ferramentas, mas não são finalidade. Finalidade são as pessoas. Essa inovação permitiu, então, a possibilidade de instalar redes de primeira milha que fossem muito menos caras. Redes móveis também houve grande inovação nas tecnologias de gestão do espectro radioelétrico, que permitem uso mais eficiente através do compartilhamento do espectro em zonas rurais, onde realmente o espectro, licenciado ou não, está subutilizado e tem um custo social altíssimo de todas as pessoas que não estão conectadas. E precisamos, então, e vimos que em vários países a regulamentação, quando é aberta, flexível e inclusiva, permitiu criar um ecossistema que possibilita novos sistemas de conectividade. Não há um só modelo, não há uma só regulamentação unitária que sirva para todos, mas deveria promover novos atores, seja da internet, sejam de rede fixa, de rede móvel, de organizações sem lucro, como na Sierra de Oaxaca, mostrou ser um modelo sustentável de telefonia celular, que também respeita o direito dos povos indígenas em sua autodeterminação, para ter seus próprios meios de comunicação e suas redes, e que redunda num círculo virtuoso
para empoderar e capacitar e concretizar as economias locais importantes. Também há novos avanços em tecnologias de satélite. Esperamos ansiosamente ver os satélites de órbita baixa em custos muito menores, porque pagar 20 pesos ou $1 por hora de conectividade não é acessível para pessoas. Que gostaríamos de ver os grandes desafios, os novos paradigmas para o acesso ao espectro, novos mapas que nos tornam visíveis, mas não conectados, e também onde está a infraestrutura dorsal e de backhaul necessária para o tráfego de última milha. Gostaríamos de ver um redesenho dos fundos de serviço universal, com novos paradigmas que apoiem mulheres na capacidade técnica para operar redes, no uso também com objetivos de produtividade, educação e saúde, que fomentem esses fundos a criação ou estímulo de novos operadores, seja com fins de lucro ou sem fins de lucro. Estimular a economia laranja, dar fundos a criadores de aplicativos, serviços, conteúdos locais, multilinguísticos, que ativem a preservação enorme da cultura e das línguas da região. Os nossos povos indígenas nós estamos em dívida com os nossos povos indígenas. Temos que respeitar a sua autodeterminação e seu direito a autocomunicar-se. Paradigmas também, e com isso eu termino, formas muito mais ágeis de licenciamento para operadores locais, licenças ágeis e simples. Se vamos falar sobre sandbox regulatórios na região, devemos também para experimentar conectividades, espectros de uso livre, de redes comunitárias, de cooperativas, redes mesh, que possam incentivar, promover a proliferação de muitos novos atores. Nem todos devem ter que escalar a economia global. Há economias de subsistência, economias nacionais e economias globais. E todas somam, todas contribuem para o comum de conectividade, para o desenvolvimento e preservação da língua. Finalmente, que os nossos novos paradigmas de conectividade respeitem os dados pessoais, que não há, a partir do século XXI, uma nova forma de extrativismo digital. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. São muitos os atores, de fato, que influenciam os resultados e esses focos de regulamentação flexível em melhores condições para avançarmos. A intervenção do setor privado para o fornecimento do acesso tem sido fundamental. No entanto, as respostas até hoje são insuficientes para avançar na inclusão digital. Temos aqui conosco o Sérgio Valdez, líder de assuntos externos de AT&T. Sérgio, gostaríamos de ter sua perspectiva sobre o que foi conseguido, sobre as perspectivas do setor privado para cuidar dos desafios atuais. Sérgio, com a palavra. Bom dia a todos. Estou tentando ativar meu vídeo. Agora sim. Bom dia a todos. Em nome da AT&T, eu queria agradecer este convite aos meus colegas do painel de luxo, também agradecer por me permitir compartilhar este espaço. E eu gostaria de começar com alguns desafios que a Colômbia tem no que diz respeito à inclusão digital. Nós temos 62% das pessoas que só têm acesso
na internet na Colômbia. Isso é quase a metade da população não tem nenhum tipo de acesso à internet. Dessas conexões à internet, a população rural, isso é, quem não mora nas cidades, seu acesso é de apenas 21%, e nas regiões urbanas, 58%. Quanto à educação, as instituições públicas na Colômbia, 85% das instituições públicas de educação, isto é, em torno de 44 mil escolas ou instituições educacionais, não têm acesso à internet. Nas áreas rurais, nessas conexões, apenas 8% têm conexão à internet nas instituições educacionais e 45% nas regiões urbanas. Esses números mostram que a Colômbia tem grandes desafios no que diz respeito à conexão à internet, seja nas áreas urbanas e rurais, mas também nas instituições educacionais. O que fez a política pública, o governo, em termos gerais, a indústria nos últimos 12 meses, que era uma das perguntas que você fazia no início do painel, para tentar melhorar e mudar estes números que não são nem um pouco entusiasmantes, do ponto de vista do AT&T DirecTV. O primeiro é que surgiu a Lei de Modernização do Estado. Isso acarretou, dentre outros fatores, a ampliação das permissões de licenças para até 20 anos, o estabelecimento de obrigações de fazer para isto uma nova solução, que quer dizer que os operadores podem levar infraestrutura a regiões afastadas ou regiões que não têm o serviço de forma adequada, como parte de suas obrigações para com o Estado. Também foi unificada a taxa reguladora que pagam os operadores. Antes da lei, que foi aprovada em julho do ano passado, existiam diversas taxas de regulamentação, os provedores de internet pagavam uma taxa, os provedores de conteúdos pagavam outra, ainda maior. Isso gerava inequidades no mercado que foram corrigidas pela lei. Adicionalmente, estabeleceu uma obrigação de regulamentação inteligente que tem que ser implementada por todos os atores da cadeia de valor, tanto os públicos quanto os privados. Adicionalmente, surgiu o Plano Nacional de Desenvolvimento com um componente digital muito grande. O Plano de Desenvolvimento da Colômbia, que é o roteiro que está estabelecido para as entidades públicas de 2018 até 2022, tem um componente de transformação digital da administração pública muito grande. Para isso, foram destinados recursos muito importantes do orçamento nacional, com vistas a atingir essa transformação digital. Adicionalmente, as entidades regulamentadoras, como o MINTIC e a Comissão de Regulamentação das Comunicações, estabeleceram critérios de regulamentação inteligente. O que quer dizer isso? É uma regulamentação que promove a concorrência, os investimentos e certeza jurídica. Com base nessa regulamentação inteligente, surgiram normas que aprofundaram a relação entre os usuários e as empresas, na questão de pedidos, de reclamações, foram estabelecidos critérios e incentivos para a implementação de infraestrutura e foram estabelecidos também critérios para melhorar a questão da qualidade no fornecimento de serviços. Aqui eu gostaria de destacar um ponto que é muito importante, e aqui grande parte dessas mudanças na política pública ocorre pela entrada da Colômbia na OECD, mesmo que ainda não estamos nos indicadores de conectividade e velocidade de internet da instituição, o fato de a Colômbia ter entrado nesse grupo de boas práticas faz que os holders públicos que fazem políticas públicas tenham que cumprir essas boas práticas e na regulamentação que eles emitam tem que colocar esse pacto com esse benefício, onde a evidência é considerada um fator fundamental na hora de fazer regulamentações. Finalmente,
quais são os desafios que ainda temos que enfrentar para continuar nesse caminho estabelecido pela política pública. Temos que trabalhar muito na questão da certeza jurídica. Atualmente, a Colômbia, na questão de conteúdos audiovisuais, tem um grande problema, que é a pirataria e a informalidade. Atualmente, na Colômbia, 4,1 milhão de lares recebem serviços audiovisuais ilegais. E são necessários em torno de 1.500.000 sites surgem 1.500.000 sites piratas por mês. Adicionalmente, essa pirataria ou informalidade gera perdas para o Estado em impostos e taxas que não são reunidas por 700 milhões de dólares, eliminando em torno de 8.400 vagas de emprego anuais e destrói a cultura das indústrias criativas do país. Adicionalmente, a pandemia tem nos mostrado questões que antes da pandemia não eram visualizados, e é a falta de cultura digital. Muitas pessoas que acessam a internet na Colômbia não sabem o que procurar na internet, como fazer as pesquisas e como aproveitar as potencialidades da internet. Essa é uma questão que, da mesma forma que a certeza jurídica, também tem que ser trabalhado pelo Estado. Da AT&T, DirecTV, as associações às quais pertencemos e que temos algumas delas participando dessas palestras, trabalhamos junto com o governo e com o Estado, em termos gerais, para potencializar essas habilidades da população e dos novos trabalhadores para melhorar essa inclusão digital em todos os âmbitos. São desafios que a Colômbia tem, mas consideramos que o Estado, o governo tem dado os passos necessários para poder reduzir essa brecha e conseguir a inclusão digital de mais cidadãos na Colômbia. É uma tarefa que está se fazendo neste momento e acreditamos que estamos no rumo certo, setor público, setor privado, caminhando juntos para atingir estes objetivos. Eu pararia por aqui e mais adiante com as perguntas ou algumas questões adicionais eu poderia complementar, Valéria. Muito obrigada, excelente, Sérgio. Bom, por outro lado, a harmonização das regulamentações é um dos fatores determinantes, não apenas para a troca de experiências, mas também para a cooperação e a coordenação entre os países da região. Temos no painel também Alan Ruiz, secretário executivo da Comissão Técnica Regional de Telecomunicações, Contelca. Alan, por favor, nos conte o que aconteceu nos últimos meses no âmbito da harmonização de regulamentações e quais seus efeitos para a inclusão digital. Muito obrigado, Valéria. Agradeço também aos organizadores do evento pelo convite, em nome da diretoria da Contelca, por termos sido levados em conta. Também quero parabenizar e cumprimentar os que falaram antes de mim, com intervenções que nos ajudam a engatar no assunto. Também é um desafio para tentar não repetir as contribuições de tanto valor que fizeram. Quando começou a pandemia, vamos falar as coisas boas. Vamos dizer assim, existe o receio de sobrecarga das redes. Então, como Contelca, nós tomamos medidas de alguma forma, ajudamos o setor a esse respeito e, felizmente, as redes foram bastante resilientes, houve uma mudança na carga nos lares, mas, de alguma forma, isso foi resolvido e, atualmente, estamos num outro patamar, num outro momento de equilíbrio quanto ao consumo, e isso foi muito bom. Também foi muito bom que possibilitou que alguns de nós pudéssemos trabalhar, estudar e produzir desde nossas casas, de nossas residências, e também curtir entretenimento. No entanto, aconteceu também que isso refletiu
as questões de desigualdade. Sabemos como isso não atinge da mesma forma a totalidade da população. O Sérgio apresentou estatísticas da Colômbia que possivelmente se repetem no resto da América Central. E, mais uma vez, ele referiu que a parte urbana e rural se comportam de formas muito diferentes. E a mesma coisa acontece possivelmente se fizéssemos uma análise correlacionando esse efeito com a vulnerabilidade da pobreza, a pobreza extrema, perceberíamos que há um viés na hora de acessar as tecnologias digitais que não possibilita que grande parte da população tenha acesso a esses direitos, como bem assinalou a Adriana, de educação, saúde, trabalho. Então, a gente percebe que, da nossa perspectiva, tem uma problemática que já conhecíamos, mas que se tornou muito mais grave, inclusive em alguns locais onde há certa conectividade, essa conectividade não é significativa para que das residências possam se realizar todas as atividades referidas. Além disso, a questão da crise impulsionou a questão de que as despesas que temos nesta área de estarmos conectados também seja reduzido. Então, temos desafios muito grandes, porque temos população que não está conectada, parte da população conectada não está significativamente conectada, e também o que a gente gasta no serviço também foi reduzido. As despesas no serviço foram reduzidas. Então, da perspectiva das políticas públicas e das regulamentações, estamos enfrentando um mundo novo, onde temos que ser muito audaciosos, termos muita audácia, sermos muito inovadores para visualizar as políticas públicas e as regulamentações. Isso, como já assinalamos muitas vezes, é um ecossistema, temos que visualizá-lo, vamos dizer, como um aquário, onde temos que mantê-lo bem saudável, e quem faz a gestão de políticas públicas e regulamentações, temos a obrigação de manter esse ecossistema saudável. Aqui surgem muitas das ações que já referimos. O regulamentador hoje tem que dar segurança, certeza jurídica, como já foi referido, também tem que ser facilitador do desenvolvimento de infraestrutura, temos que levar em conta que os custos têm que cair muito, então temos que ser muito rápidos na hora de gerir recursos, como a questão da eletricidade, por exemplo. Temos que ser muito exatos e certos na hora de ver como compartilhar infraestrutura. Também temos que ser claros quanto às políticas públicas. Hoje é preciso impulsionar o acesso, mas como já foi falado antes, um acesso que atualmente tem um significado diferente, porque esse acesso, em alguns casos, vai ser a única janela de acesso a exercer nossos direitos. Então, o acesso hoje da política pública tem que ser visualizado transversalmente entre todos os setores, com prioridade na educação, na saúde, no acesso a um trabalho digno, e também, possivelmente, muitos de nossos povos terão que se focar na questão da segurança dos cidadãos. Então, temos que levar em conta isso tudo, e é levando em conta isso que do Contelca temos impulsionado desde alguns meses várias coisas. Por exemplo, estamos com algumas diretrizes que com a ajuda do LACNIC, estou vendo que César Dias está aqui, ele nos ajudou a desenvolver um elemento para que os países possamos implementar IPv6, um guia, e também temos diretrizes ou orientações para fazermos um uso racional e mais adequado, mais
adequado sim da infraestrutura para compartilhar toda essa infraestrutura, também do lado técnico e de infraestrutura elétrica, e também levamos em conta todos os nossos planos de trabalho com a perspectiva da Covid e ver como a conectividade hoje deve responder a necessidades que possivelmente fossem as mesmas antes da pandemia, mas com um sentido de oportunidade e conveniência de fazê-los oportunamente. Não podemos demorar muito para fazer essas mudanças. Fica claro que a institucionalidade hoje, para as questões do desenvolvimento das tecnologias digitais, deve ser uma institucionalidade muito mais robusta. Todos os palestrantes anteriores referiram a questão das capacidades e, efetivamente, também entre nossos planos, um dos eixos é a capacitação, o treinamento. Atualmente, temos um aliado muito importante, que é o CEABAD, que com eles tivemos uma grande chance de treinar os quadros de pessoal de nossas instituições e estamos também reiniciando o plano de trabalho para os próximos anos para dar resposta às necessidades. Quanto às regulamentações, também vimos, como referiu o Sérgio na sua participação, sobre questões de uma regulamentação mais inteligente. Eles estão trabalhando hoje no Sandbox, que tem que ser levado em conta na hora dessa mudança. Estão sendo feitos esforços de políticas públicas, esforços das instituições que levam adiante as questões de digitalização. No entanto, isto fica um pouco caduco, porque para gerar esses esquemas precisamos mesas com as múltiplas partes interessadas. Por isso, neste evento do qual participamos, é muito bom porque temos atores que têm muito a falar sobre como continuar com essas questões de digitalização. Desculpa a interrupção, vamos encerrando, Alain, porque está acabando o tempo. Então, para concluir, as questões estão muito focadas em como visualizar nossa realidade a partir do que sofremos nos últimos meses. Obrigada. Muito obrigada. Alan falou sobre os desafios da era pré-pandêmica, as questões de adaptação e as respostas criativas em termos de colaboração. Por outro lado, a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, foi importante, foi básica para a região, para analisar os desafios sobre vários aspectos relativos à inclusão digital no âmbito da pandemia, mas também, além disso, gerando propostas, tentando garantir o acesso às tecnologias digitais para enfrentar os impactos dessa situação que estamos vivendo de emergência sanitária. Aqui está conosco o Sebastián Rovira, funcionário encarregado da inovação de novas tecnologias da instituição. Então, vou pedir a ele que nos conte os aspectos mais relevantes que resultaram da análise da situação atual na região e as respostas obtidas. Olá, como vão? Bom dia a todos. Obrigado, Valério, pelo convite. A LAC IGF, e também é um prazer, bom, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui e poder estar compartilhando com vocês. Brevemente vou apresentar, na verdade vou comentar um pouco os tópicos que surgiram nos últimos que apresentamos há pouco menos de um mês, justamente que falam sobre a importância e o vínculo entre a necessidade de proporcionar o acesso às tecnologias digitais para ver como damos resposta à pandemia e à crise que a Covid nos propõe. Sim, embora tenha sido falado ao longo desta sessão sobre o impacto econômico-social, que é realmente muito importante, a CEPAL colocou números, ou seja, acrescentou números a esse impacto econômico e, sem dúvida,
No caso da América Latina, nós estamos diante de umas piores crises dos últimos 100 anos. Pensem que o PIB da América Latina vai cair mais de 9,1%, as exportações vão cair 23%, se prevê o fechamento de mais de 2,7 milhões de micro e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, queda ou seja, um aumento da desocupação das pessoas e da pobreza também, mais de 45 milhões. Isso que nos propõe nos traz aqui a importância das tecnologias digitais nesse contexto, que, sem dúvida, é muito maior que antes, ou do que podíamos prever. Então, o impacto das tecnologias digitais também deve ser visto à luz da realidade que a região tem. Então, se a região, por exemplo, mais tem algumas limitações estruturais que fazem com que o impacto da Covid seja amplificado ou amplifique ainda mais as brechas já existentes, das quais já falamos. Essas limitações estruturais têm a ver com alguns aspectos ligados à tecnologia. Um deles seria a questão do acesso e da conectividade, muito debilitada por muitas variáveis, as quais já foram mencionadas, e também outras que vão mencionar, a velocidade da rede, que ainda é insuficiente, uma brecha no desenvolvimento de habilidades digitais, que é muito importante, e, finalmente, a escassa digitalização dos processos. Esses processos são uma parte integral da possibilidade ou necessidade de ver como avançamos na inclusão digital da nossa sociedade. Então, diante dessas limitações estruturais, o que vemos é que há um sério risco de aprofundamento das desigualdades, vinculado também às tecnologias digitais. Acho que o Sérgio mencionava alguns números da Colômbia, e quando levamos isso para a região, ainda temos 1/3 das pessoas que fazem um uso muito limitado, não utilizam diretamente a internet. 33% das casas no setor urbano, os moradores do setor urbano ainda não têm acesso, e 75% das casas ou moradores rurais não têm acesso. Há diferenças realmente muito importantes que ainda temos que avaliar sobre a inclusão social. Também devemos pensar em outros pontos de vista, onde temos, por exemplo, 42% dos menores de 25 que não têm acesso e 54% de pessoas de mais de 66 anos ainda não têm acesso. Portanto, há importantes diferenças a respeito de localização geográfica, questões de idade, faixas etárias, quintis de renda. Quando consideramos a renda, vemos, então, as diferenças bem significativas em países como El Salvador, Bolívia, ou seja, os primeiros ou os segundos quintis de renda são muito baixos, uma porcentagem muito baixa. Então, se vemos o bosque, talvez a floresta, parece que não estamos muito em uma má situação, mas quando vamos entrando nesse bosque, vemos que sim, há muitas diferenças. Quando falamos de conectividade, pensamos que ainda temos 40 milhões de lares ou moradores que estão desconectados ainda, não têm conexão, e mais da metade deles pertence ao primeiro e segundo quintil. Em respeito à acessibilidade, ou seja, a facilidade de acesso em termos econômicos, não sei se Laura mencionava isso, mas gostaria de dizer que a Comissão de Banda Larga das Nações Unidas recomenda um custo menor de 2% da renda. E quando analisamos os quintis de menor renda, o primeiro
No caso da região, claro que há muitas diferenças significativas, né? Mas ainda uma acessibilidade que representa 12% quando falamos sobre banda larga fixa ou 14% no caso de banda larga móvel da entrada das pessoas. Então, temos aí uma entrada muito importante, um elemento muito importante que devemos atacar quando do ponto de vista da utilidade que essas tecnologias digitais podem nos dar. Falamos de educação online, de saúde, de teletrabalho, de comércio digital ou eletrônico. Então, quando pensamos nisso, temos que considerar o custo da acessibilidade e também a questão da qualidade, que é uma questão que ainda não foi resolvida. Embora durante os primeiros meses da pandemia, parecia que havia uma pressão muito grande sobre as redes. Realmente, se foi possível responder rapidez, ou relativa rapidez, e conseguiu-se manter uma estabilidade e fornecer um bom serviço. Mas ainda, e conversávamos de manhã sobre isso, é que quando precisamos usar diferentes serviços ao mesmo tempo, que é um uso de uma grande quantidade de dados, então começamos a ter problemas de conectividade. Só 33% dos países estariam cumprindo essa possibilidade de poder usar dois aplicativos de grande uso de dados, além de uso básico. Então, aí temos um elemento importante. Nesse sentido, nesse documento sobre o qual eu falava, que foi publicado há mais de um mês, a CEPAL traz a possibilidade de trabalhar sobre a conformação de uma cesta básica digital, que inclua não só o financiamento ou o que implicaria acessar a conectividade, o serviço da internet, mas também como pessoas, como fazemos que as pessoas tenham os dispositivos para poder usar esse serviço. Então, essa estimativa que fizemos calcula que precisaríamos, para essa cesta básica digital, 1% do PIB interno, isso como média da América Latina. Claro que temos diferenças muito grandes entre os países, por exemplo, Bolívia e El Salvador, que teriam mais de 10% do PIB, enquanto países como Uruguai ou Chile, a percentagem seria muito mais baixa, porque as pessoas que não estão conectadas nesses países são muito poucas. De qualquer maneira, estou falando apenas sobre a conectividade. Pensemos nas capacidades que precisamos desenvolver para poder usar de forma produtiva esse tipo de tecnologia. Bom, aqui já temos outro elemento que também, onde também seria muito importante poder resolver. Desculpe, temos menos de um minuto? Sim, já vou encerrando. Coisas que propomos, além do que já se falou, a implementação de ambientes regulatórios, para ver como podemos realmente executar da melhor maneira os recursos, como conseguimos dar uma maior eficiência regulatória para facilitar o acesso à educação, por exemplo, de tarifa zero. Quando pensamos, devemos pensar no que acontece em termos de educação, falamos também sobre isso antes, ainda temos mais de 32 milhões de crianças que não podem acessar a educação à distância. Isso que pode gerar é que depois da pandemia vamos ter uma sociedade muito mais polarizada e mais. Então temos que ver como as tecnologias digitais podem nos ajudar a reduzir essa lacuna para que não se amplifiquem a partir da pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sebastián. Fascinante ouvir. É uma pena que o tempo não permite continuar aprofundando em coisas tão interessantes. Terminamos, então, o primeiro segmento da sessão. Entendo que faremos uma pausa de 5 minutos. Por favor, eu peço confirmação da secretaria nesse sentido. Às 12h15, voltaríamos, então, para
continuar com a sessão. Nos encontramos daqui a 5 minutos de fato. Muito obrigada, Valéria, e a todos os membros do painel por este segmento. Faremos um break curtinho e voltamos daqui a 5 minutos para continuar com o segundo segmento. Muito obrigada.